Bem-vindo a mais um Expressinho. Bater um papo aqui, dose de cafeína rápida. Fala aí, Samuca. Fala, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, como se fosse o show de Truman. É isso aí, tem que pegar a referência do último episódio que a gente gravou, né, do podcast. Se não pegou, vai lá ouvir. Sinto muito. Vamos lá. Vamos bater um papo rápido aqui hoje sobre gestão de times virtuais. E aí? 2 anos adentro na pandemia, como é que está a sua gestão de equipe virtual? Agora que a gente está encaminhando para esse modelo mais híbrido de trabalho, que o volume de conferências ou reuniões virtuais já continua alto no dia a dia, como é que você faz? Quais são os truques? Alguma dica? O que a gente aprendeu ao longo desse tempo trabalhando muito virtualmente com a nossa equipe? Bom, vamos lá, né? Já que isso faz parte do nosso futuro, do nosso ambiente de trabalho permanente, agora, seja ele híbrido, ou seja ele de volta no escritório, a reunião virtual vai continuar cada vez mais ativa nesse mundo nosso conectado, com equipes que acho que muita gente trabalha com projetos, tem equipes aí em vários lugares do mundo até, né? A gente tem que lidar com fusos horários diferentes, tem que lidar com os idiomas diferentes, todo mundo tentando falar inglês de 5, 6 países diferentes e lidar com as culturas diferentes também. Então, isso traz uma carga... Os horários diferentes. Os horários diferentes, né? Como é que faz se a gente está aqui, eu num lugar, Samuca no outro, a gente tem uma equipe com gente no Japão, com gente na Europa, com gente no México, enquanto um está dormindo, outro está acordando, como é que a gente faz para conectar todo mundo, né? Então, isso me traz um desafio muito grande. E aí a gestão de equipes virtuais é sempre um desafio grande também. Algumas dicas aqui que a gente coletou ao longo desses 2 anos de pandemia. Vários artigos foram publicados. Tem muita coisa boa aí na internet. Tem muita coisa ruim também, como sempre, né? Mas tem muita coisa boa para quem der uma boa fuçada com relação a dicas de gestão de times virtuais. Quais são os exageros? Quais são as boas práticas depois desse tempo todo? Falando em exageros, por exemplo, né? Tem a questão de como setar o seu ambiente de trabalho virtual. Se eu estou em casa, qual é o dress code? Qual é a regra, né? Eu não estou no escritório, mas também tem um mínimo aí de organização que eu devo ter no ambiente de trabalho. Eu tenho um lugar onde eu posso trabalhar com calma, tem um certo nível de silêncio, eu estou vestido de uma maneira apresentável no ambiente profissional, como é que eu me organizo, né? Isso mostra também, reflete a nossa disciplina com relação à capacidade de trabalhar com equipes virtuais e trabalhar de casa de forma virtual, né? Como é que a gente se organiza. Isso traz uma impressão, gera uma impressão na equipe, que mesmo que não está lá pessoalmente, fisicamente, na nossa reunião, no nosso compromisso, também está gerando uma impressão à distância de como a gente se organiza e quais são as boas práticas desse modelo de trabalho, então, mais atualizado. Não é uma polêmica, mas uma grande discussão é quando usar a câmera, né? Tem muita gente que fala, eu não gosto da câmera, não me sinto bem. Eu não gosto quando está a câmera ligada o dia inteiro, é cansativo, e tem até alguns estudos que mostram que o nível de estresse sobe quando a pessoa usa a câmera de forma demasiada ao longo do dia, por conta da exposição. E aí a gente pode argumentar que, mas antigamente também você estava na reunião de frente para a pessoa e via ela o dia inteiro. Qual a diferença agora com a câmera? É diferente, tem uma diferença. Porque é uma exposição onde eu sei que eu estou visto e nem sempre eu estou vendo a outra pessoa. Então, se é um tipo de reunião ou um tipo de encontro com mais pessoas no ambiente virtual, no Zoom, no Teams, no Skype, onde tem algumas pessoas com a câmera ligada e algumas não, as pessoas que estão com a câmera ligada estão se expondo, mas não vendo não tendo o feedback visual do que as pessoas estão fazendo, ou pensando, ou como estão reagindo. E aí, de novo, tem uma série de motivos por trás, a questão do conforto, de ter ou não acesso a uma câmera ali, né? Os laptops hoje em dia tem, mas a pessoa tem uma câmera, será, no ambiente onde ela está? Ou será que ela está em casa, num ambiente que ela não acha legal, a pessoa não está confortável em abrir a câmera e exibir o que ela tem em casa? Tem uma série de motivos. Então, é importante sempre aproximar a equipe com cuidado, nesse assunto da câmera, do como fazer. Uma dica, se você tem uma equipe que não está muito confortável com a câmera, um exemplo bom é a liderança, por exemplo. Ficou redundante, né? Um exemplo bom é a liderança, por exemplo. Mas a liderança, por exemplo, nesse caso é o quê? Use a câmera. Você quer incentivar a sua equipe a se expor na câmera e estar lá mais visível uma maior parte do tempo? Dê o exemplo.
abra a sua câmera sem cobrar dos outros e veja o que acontece. Se você sabe que a sua equipe tem uma certa resistência. E experiência própria, é muito bacana, como já tive reuniões onde a equipe não se sente confortável e você vê que o fato de você abrir a câmera e começar um bate-papo mais informal, começa a pipocar 2, 3 pessoas abrem a câmera também, começam a conversar e aquilo abaixa o nível de estresse e gera uma certa informalidade, gera uma certa a tranquilidade maior naquele ambiente, traz mais familiaridade com o que está acontecendo. E para reforçar esse exemplo também, uma outra dica que saiu num estudo recente é usar mais o tempo inicial da reunião para conversas corriqueiras. Então, vamos falar do final de semana, vamos falar da família, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não vejo vocês fisicamente, não vejo vocês pessoalmente, né? Fisicamente é meio estranho. Faz tempo que eu não vejo vocês pessoalmente, a gente não vai no escritório. Como é que tá? Como é que estão as coisas na sua casa? Então, se prepare para dedicar aí 5, 7, 8 minutinhos no começo da sua reunião para uma conversa mais corriqueira, para trazer a equipe para um ambiente mais familiar, dar uma relaxada, também ajuda no team building, você pega informações mais pessoais da pessoa, porque a questão da conexão ela é muito importante. Se você ouvir o último expressinho, você sabe o que a gente está falando. Então, gera também esse tipo de conexão. E aí, com o tempo, isso é um trabalho de formiguinha que vai gerando essa familiaridade e você vai, aos poucos, reduzindo a resistência, né, e o estresse para, por exemplo, usar mais a câmera se essa é a sua vontade com o time. Eu acho que tem um fator muito importante aqui, Rafa, né, dentro de tudo isso que você citou, que é o respeito. E quando a gente fala de respeito, é ele respeitar o tempo, o espaço da outra pessoa. Como você disse, abrir a câmera. Pô, a pessoa não se sente confortável. Tá bom. Crie um ambiente onde ela se sinta confortável para abrir, né? Ou então se adapte talvez a não abrir. Ou também a estabelecer regras e momentos. Olha, essa é uma sessão. Vamos ter amanhã uma sessão que gostaria de ter as câmeras abertas por algum motivo, para gerar uma conexão. Com a pessoa previamente, ela já se prepara para aquilo. Tá? Eu acho que a questão do respeito é praticamente tudo. E Rafa, você trouxe uma dica para começar a reunião. A gente tem também algumas empresas adotando algumas mini regras, ou boas condutas de processo, como, por exemplo, cara, não marque uma reunião de 1 hora, marque uma reunião de 50 minutos, considerando, principalmente nesse mundo de calls, a gente chama de bill break, né? É um momentinho para você ir lá encher sua garrafinha d'água, para você ir ao banheiro, para você caminhar, né? Também respirar um pouquinho. Cara, se você está fazendo gestão de times virtuais, respeite o horário de refeição das pessoas. Qual que é aquele momento? Tá? Pode parecer simples, principalmente, como o Rafa diz, essa questão de você ter fusos horários diferentes às vezes, né? Então, pensem só em Latam. A gente tem aqui, puxa, Brasil, Argentina, Chile, México, que já vai distanciando com o Rafa. Nós aqui temos nosso fuso horário, se trabalhássemos juntos, né, provavelmente teríamos um momento para não marcar uma sessão. E também um horário limite de trabalho. Com o time. Se você quer continuar ali trabalhando porque você é indisciplinado, e esse foi o tema do outro expressinho, né? Se você vai passar do horário, tudo bem. Mas, meu amigo, marcar uma reunião com o teu time depois de um determinado horário pode não ser tão saudável. Então, também são dicas de como se adaptar. Mas tudo isso, lembra do respeito? É o combinado, é o crime que você junta com o time, combina, faz, e aí, gente, funciona, fica legal. Fantástico. Última dica para fechar. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, aprendam a usar o botão do mudo. Acho que o que todo mundo mais faz é ficar chamando a atenção, fulano. Até que chega o ponto que você fala assim, fulano, você está falando no mudo. A pessoa tira o botão do mudo depois de 2 minutos e fala assim, desculpa aí, gente. Por favor, gente, prestem atenção, parem de fazer multitasking em reunião virtual. Foco na sua reunião e usem o botão do mudo direito. Os ruídos externos atrapalham bastante. É melhor você ficar com o mudo e por ter falado que saiu uma besteira que não deveria no seu áudio, também. Né, por estar, né? Então...
Essa é uma boa dica. Não fiquem falando coisas que vocês não falariam se estivessem pessoalmente com a pessoa. Isso cria proteção e respeito ao mesmo tempo. Cuidado aí, né? E vai lá, ó, episódio, tô olhando a cola aqui, hein? Episódio 8 do MC1, do meu podcast do Meu Café Primeiro. Gestão de projetos com times virtuais com a galera do MP Learning. Episodiaço. Vai lá ouvir. Tem mais dicas lá sobre o que a gente está falando aqui. Aquele abraço.